E agora vamos para um dos capítulos mais fáceis da Bíblia, Romanos 9, que nos sites de zoeira calvinista geralmente é designado como a criptonita dos arminianos. O capítulo é extenso, eu não vou ler todo, nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Meu tema nessa manhã é a soberania de Deus. E como nós dissemos, a Bíblia fala dos atributos de Deus que definem ou explicam ou revelam o que Deus é, não a partir de temas ou situações abstratas, mas sempre no relacionamento de Deus com os homens. E quando a soberania de Deus é ensinada na Bíblia, é geralmente em relação à sua atitude para com a sua criação, particularmente o homem. O termo soberania é tirado, quando ele aparece, ou o conceito de Deus como rei, é baseado no sistema de monarquia absoluta, ou soberania do rei, que era bastante conhecida no Antigo Oriente, ambiente no qual a Bíblia foi escrita. Falar de Deus como soberano significa se referir a Ele como o grande rei, o rei supremo de todo o universo, que governa todas as coisas de acordo com o seu querer e sua vontade. Nada escapa à sua vontade e à sua determinação, o seu querer. E Ele faz conforme lhe apraz e Ele não presta explicações aos seus súditos, a não ser por deferência, por graça, se Ele quiser fazer isso. E um dos capítulos onde essa soberania é mais explicitamente vista é exatamente esse capítulo 9 da carta que Paulo escreve aos Romanos, onde ele trata desse assunto à luz da questão se Deus havia abandonado a nação de Israel. Deixe-me dar um pouquinho do pano de fundo para que então nós possamos entrar na carta. Um dos alvos de Paulo escrever essa carta com o propósito de explicar o evangelho que ele prega à igreja de Roma, porque ele queria angariar o apoio dos romanos para a sua empreitada missionária no norte, mais basicamente no noroeste, olhando o mapa, lá para a região da Espanha. Paulo já tinha pregado cerca de 15 anos na região do Mediterrâneo, feito, ao que a gente sabe, pelo menos 3 viagens missionárias. Ele olhava para trás agora, não tinha mais campo de atividade. Em todas as grandes províncias do Império Romano ele havia plantado igrejas, e ele coloca os olhos na Espanha, onde Cristo não havia sido ainda anunciado. Ele quer pregar o evangelho na Espanha, mas ele precisa de apoio. E bem no caminho para a Espanha está a igreja de Roma, que não foi fundada por ele, embora houvesse na igreja muita gente que o conhecesse. Os planos de Paulo era, depois de ministrar uma oferta para os pobres de Jerusalém, pegar um navio e ir para Roma, e ali estar com a igreja por um tempo, ficar com eles, ministrar a eles, e com o apoio deles prosseguir rumo à Espanha, para ali anunciar o evangelho. O problema é que, como eu disse, a igreja não conhecia Paulo, e havia muitos questionamentos a respeito de Paulo, particularmente de judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda mantinham as tradições judaicas como obrigatórias, e que falavam de Paulo como um judeu apóstata, que negava a lei de Moisés, que falava mal do templo, que proibia os judeus de se circuncidarem, que ensinava que a lei havia passado e que tinha intenções mercenárias com tudo isso. Paulo não era um verdadeiro apóstolo, era um apóstolo meia-boca, porque ele surge depois dos 12, e ele tinha intenções que não eram intenções reais. Por onde Paulo passava, havia esse tipo de insinuações e maledicências contra a sua pessoa e o seu ministério, por isso ele se vê obrigado a defender-se em várias das suas cartas. Mas em Roma, ele sabe que a situação vai ser difícil quando ele chegar lá, porque boa parte da igreja de Roma era feita de judeus, havia uma grande comunidade judaica em Roma, e boa parte desses judeus haviam se convertido ao Messias, Jesus Cristo, e eles tinham essas perguntas a respeito de Paulo. Então, preparando a sua chegada em Roma, Paulo escreve essa carta aqui. Essa carta é de um missionário que explica o que ele vai pregar e pede o apoio da igreja para a sua missão. E, obviamente, então, ao expor o evangelho que ele prega entre os gentios e judeus,
Paulo tem que fazer isso à luz das questões que ele sabe que vai encontrar lá, levantadas pelos judeus. É por isso que a carta aos Romanos é cheia de referências à lei, cita os principais personagens da história de Israel, como Abraão e Davi, trata da questão da circuncisão. E dos capítulos 9 a 11, Paulo responde uma questão em particular. Qual é, então, o lugar da nação de Israel nos planos de Deus? Uma vez que os judeus em massa rejeitaram a pregação do Evangelho e a ideia de que Jesus Cristo de Nazaré é o Messias esperado. A rejeição de Israel quanto à pregação do Evangelho era um fato. Não foram muitos os judeus que se converteram ao Evangelho no início do século, na pregação do Evangelho no século I. Isso particularmente era uma coisa que afligia muito o apóstolo Paulo, porque era levantado pelos seus adversários. Paulo, se você é de Deus, e se o Evangelho é de Deus, e se Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus, por que é que o povo de Deus, que é Israel, não o reconheceu? Por que é que Israel rejeitou a mensagem? Será que Deus abandonou Israel? Será que Deus, as promessas que Deus tinha feito à nação de Israel, elas foram quebradas? Deus voltou atrás em sua palavra? É isso que Paulo responde no capítulo 9. Como é que fica a situação de Israel? Por que os judeus rejeitaram o Evangelho? E a objeção, então, de que Deus não teria cumprido a sua palavra e as promessas que havia feito à nação de Israel. Então é isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver, em primeiro lugar, Paulo faz uma declaração do que ele sente por aquilo, né? Quais são os sentimentos de Paulo diante da rejeição dos judeus? Está aí nos versos de 1 a 5. Está aí no verso 1. Depois ele vai explicar que Deus, de 1 a 5, perdão. Depois ele vai dizer que Deus realmente não rejeitou Israel e vai apresentar um conceito que está no Antigo Testamento, mas que não estava sendo levado em consideração, que é o do remanescente fiel. Quem é o verdadeiro israelita? Está aí do verso 6 até o verso 13. Depois ele responde duas objeções. Primeiro, ele responde que Deus não foi injusto ao escolher um Israel dentro de Israel, verso 14 a 18. E a segunda objeção é que Deus é soberano e ele age de acordo como ele quer, do verso 19 até o verso 23. Terminando com o conceito do remanescente fiel, do verso 24 até o verso 29. Como eu disse, ele vai tratar essa questão da soberania de Deus à luz dessas questões. Então, em primeiro lugar, o sentimento de Paulo pelo seu povo que havia rejeitado tão veementemente a sua mensagem, verso 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo começa com um juramento no verso 1, dizendo que diante de Deus, com o Espírito Santo testemunhando na sua consciência, ele vai dizer a verdade que ele sente. Esse juramento, porque é um juramento aqui, de que ele vai dizer a verdade, ele apela a Deus como testemunha e ao Espírito Santo que testifica na sua consciência, ele sente que é necessário fazer isso porque dificilmente os judeus de Roma acreditariam no que ele está dizendo. Porque o que ele vai dizer é que ele ama a nação de Israel. Eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E o que é então que ele sente? Verso 2. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. A rejeição de Israel provocava em Paulo aquilo que ele chama de uma tristeza grande e uma dor que não parava no seu coração. Essa frase, essa expressão é tão forte que alguns estudiosos acham que esse é o espinho na carne de Paulo, que ele menciona na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que o afligia, que o humilhava. O que poderia ser? Que essa é uma possibilidade real, que
que esse espinho na carne, essa dor incessante e angústia profunda, era exatamente o sentimento de Paulo pela rejeição que os judeus manifestavam contra a pregação do Evangelho e contra Jesus como sendo o Messias esperado. E Paulo sentia essa dor, no verso 3, porque ele amava os seus patrícios, ele amava os judeus. Ele diz, por amor aos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, é assim que ele se refere aos judeus, a ponto dele dizer que ele gostaria de ser, no verso 3, anátema. Anátema significa maldito. Ele está dizendo, se fosse possível, eu me ofereceria para ser amaldiçoado por Deus em vez desses judeus incrédulos, porque é isso que vai acontecer com eles. Se o judeu não quer, qualquer judeu ou qualquer pessoa que não crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está debaixo da maldição de Deus. Paulo diz, eu gostaria de ser amaldiçoado no lugar dos judeus, tal o amor que eu sinto por eles. E não somente isso, verso 3, eu queria ser separado de Cristo por amor a eles. Eu queria que, em vez deles serem separados de Cristo e, portanto, separados da salvação e da vida eterna, que Deus me tomasse no lugar deles e que eu fosse para o inferno no lugar dos judeus. Você já imaginou isso? Daí você pode medir a dor e o sofrimento de Paulo e a intensidade com a qual ele amava o povo de Israel. Aqui ele está lembrando Moisés, lá no Antigo Testamento, numa certa ocasião em que Deus diz, Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo. E Moisés fica na frente de Deus e diz, se o Senhor vai fazer isso, então o Senhor perdoe esse povo, então risca meu nome do livro da vida. Paulo está mais ou menos fazendo o que Moisés tinha feito no Antigo Testamento, dizendo, se for possível, Deus, o Senhor me manda para o inferno no lugar dessa nação. Está o amor e a compaixão que eu sinto por eles. E isso nasce de uma consciência que Paulo tem dos privilégios que os judeus tiveram, que ele nomeia a partir do verso 4, 9 privilégios. Eles são israelitas, são filhos de Israel, de Jacó, a quem o Senhor fez as promessas. A eles pertence a adoção. O Senhor adotou a nação de Israel. No meio de todas as outras nações, soberanamente o Senhor escolheu Israel de entre todos os povos. A eles pertence a glória. Foi a essa nação que o Senhor revelou a sua glória. Quem é o Senhor? O brilho do teu ser. Foi a esse povo que o Senhor fez as alianças, na verdade é uma aliança só, que foi administrada em diversos períodos. Tem a aliança feita com Abraão, a aliança feita antes com Noé, depois com Abraão, depois a aliança com Davi. É uma aliança só, mas que foi trabalhada em diversos períodos, por isso o plural aqui. Deus fez a aliança dividida ou expressa em alianças com a nação de Israel. Deus não fez aliança com nenhum outro povo. Deles é a legislação, a lei de Moisés, que expressa o caráter santo de Deus, a vontade de Deus. Os 10 mandamentos foram dados à nação de Israel e a nenhum outro povo. O culto foi dado a Israel, de que maneira Deus deve ser adorado, de que forma nós podemos nos apresentar a Deus e servi-lo. Isso foi revelado aos judeus. Deles são as promessas que Deus fez da vinda do Messias, da vida eterna, do reino messiânico, do novo céu e da nova terra. Todas as promessas foram feitas à nação de Israel. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a quem Deus deu todas essas promessas, e também deles descende o Cristo, o qual descende o Cristo segundo a carne, ou seja, Cristo é da linhagem de Davi, de Abraão, e remontando até Adão. O Cristo veio segundo a carne dos judeus no seu lado humano. Cristo que é, sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Só uma nota de rodapé, essa é uma das passagens que mostram a divindade de Cristo. Como Paulo se referia a Cristo como sendo Deus. Ele, segundo a carne, é descendente dos patriarcas, mas ele é Deus bendito para todo sempre. Amém.